Ars e seus companheiros acabam deixando Charlotte para trás, afinal não poderiam deixar a casa desprotegida, enquanto Ars estava extremamente nervoso com o convite de Coran, que poderia se tornar o próximo governador de Misian, e Ars não fazia ideia sobre o que ele queria com um senhor do interior como ele. E aliás, naquela noite eles teriam uma festa e Coran convidou vários nobres poderosos ao redor da cidade que administrava, já que provavelmente queria usar essa oportunidade para conhecer todos e levantar a moral antes da guerra. E finalmente eles chegam na cidade mercante de Semplar, deixando Ars empolgado para um dia elevar Lamberg a este nível. Mas também podemos elevar o nosso canal a um novo patamar, então já vai deixando a sua inscrição para ajudar na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos até o final de junho. E se batermos essa meta, nós vamos ter um vídeo muito especial. Então não esquece de curtir e comentar bastante para continuar recebendo nossos vídeos diários. Mas agora, bora pro anime. E naquela noite, Ars recebe os olhares dos nobres que se perguntavam quem era aquela criança. Mas Lumeiro diz que ele também era um lorde, então deveria manter sua cabeça erguida. E o apresenta para alguns nobres, mas a chegada de Coran é anunciada e todos o reverenciam, e Ars fica impressionado com suas estatísticas, que eram dignas de um governante e seriam Infantaria A, Cavalaria S, Magia B, Construtor A e Naval A, além de Ambição 93, Liderança 99 de 99 e por fim Proeza 97 de 97. Mas mesmo assim ainda diziam que seu irmão Vasmark era ainda mais impressionante, o que deixa Ars curioso, já que devia ter algo além de suas estatísticas e suspeitava que alguém possa estar tentando diminuir Coran, e se esse for o caso, deveria ter uma grande escuridão em jogo. Mas Coran começa seu discurso agradecendo todos por terem vindo e tinha algo que gostaria de revelar, e com a partida de seu pai, a província de Misian mergulhou em um grande perigo, e a raiz desse perigo seria seu irmão Vasmark, que buscava a guerra para derrubar o herdeiro legítimo que seria ele. E por mais terrível que seja, Summerfort decidiu não intervir neste desastre e reconhece que o poder de Summerfort diminuiu em seus 200 anos de existência e não funcionava como o império deveria, e não poderia haver a restauração de um reino tão degenerado. E como novas eras surgiam através da destruição e renascimento, uma nação que se tornou uma relíquia do passado deveria ser destruída e refeita. E após derrotar Vasmark, ele iria reunir a província de Misian e criar a nação de Misian, deixando todos surpresos por Coran estar buscando a independência. E ele continua falando que infelizmente isso era mais fácil de falar do que fazer, mas no entanto, essa sala estava cheia de pessoas talentosas, das quais podia se orgulhar, e se trabalharem juntos poderiam alcançar tudo, deixando todos empolgados. E em seguida, Coran diz que queria apresentar a eles alguém que realizou um feito magnífico e pede ao senhor de Lamberg, Ars Lovent, que dê um passo à frente, deixando o garoto aflito. Mas seus companheiros o empurram e Coran pede que ele se junte a ele, para que todos possam vê-lo. E assim que Ars se junta a ele, Coran diz que em um ato de covardia, Vasmark criou um pacto falso, a fim de trazer o distrito de Perreina para o seu lado. Mas Ars percebeu seus truques e trouxe Perreina de volta sem usar a força, deixando todos impressionados por uma criança ter feito aquilo. Mas Coran diz que a idade não importava, e sim suas conquistas, e Ars tinha feito mais do que qualquer um desta sala, e por isso merecia uma salva de palmas. E Lumeire puxa a salva de palmas seguida pelos companheiros de Ars. E em seguida, Rietz enche um prato de carne para que Ars coma, já que passou o tempo todo conhecendo pessoas. E quando vai até Ars, ele nota que o garoto estava acabado, e Ars decide tomar um ar, e do lado de fora, ele pensa que um senhor não podia apenas proteger o seu próprio território, e por isso socializar era tão importante. E Coran pergunta se tinha algo de errado, já que ele parecia desanimado, deixando o Ars surpreso. E Coran o diz que queria falar a sós com ele, já que ouviu falar que ele estava reunindo servos talentosos, além de estar fazendo grandes coisas. E raramente Lumeire falava tão bem de alguém, então com certeza ele deveria ser um homem talentoso com um bom olho. E por esse motivo ele queria o fazer uma pergunta, já que falou com seus subordinados e queria saber
o que ele achou de seus homens que tanto se orgulhava. E Ars pensa que avaliou todos e não encontrou ninguém que chamasse atenção e fica sem saber o que responder, mas decide ser sincero e pede desculpas ao admitir que não viu ninguém particularmente talentoso. E Kouran o pergunta se ele estava dizendo que seus subordinados eram mais talentosos que os dele, deixando o garoto nervoso ao admitir, fazendo Kouran dar risada, ao admitir que gostava de sua sinceridade e concorda com o garoto, já que todos eram bons homens além de estarem altamente motivados, porém ainda pareciam ter talentos brutos faltando, e ouvir isso apenas confirmou suas suspeitas. E na verdade, apenas com eles a batalha a seguir se tornaria difícil de ser vencida, apesar de terem pessoas inteligentes aos montes, além das forças armadas mais fortes e muitos fundos, o que se tornaria insignificante nas mãos de líderes medíocres. E por esse motivo ficou muito satisfeito em saber de seu recente triunfo, e estava feliz por ter um novo talento excepcional, e admite que tinha grandes expectativas no garoto, e se tiver um bom desempenho em vencer a guerra que se aproximava, ele o tornaria chefe de Kanahi, como recompensa de suas realizações, deixando Ars nervoso ao perguntar sobre Lumeire, mas Kouran diz que já fazia um tempo que estava planejando dar um território maior a ele, que seria um dos poucos servos que realmente confiava, e por isso agora estava contando com Ars. Mas antes de se retirar, ele pergunta se Ars poderia conceder seus servos a ele, o que Ars nega, já que eram muito importantes para ele. Na verdade, Kouran já esperava essa resposta, e por isso o pede que ele se junte ao seu próximo conselho de guerra, já que queria ouvir a opinião de seus companheiros, e pede a Ars que use seu olhar aguçado para encontrar pessoas talentosas para ele, e se despede do garoto, que fica ansioso para atender às expectativas de Kouran, que estava contando com ele. E enquanto isso, Vazmark descobria que alguém atrapalhou seus planos sobre Perreina, o que foi uma pena, já que não conseguiram desgastar as forças de Kouran durante uma luta, mas Thomas acreditava que isso foi uma perca insignificante, e Remuso diz que mesmo que a guerra se inicie hoje, Kouran não teria a mínima chance, já que não parecia ter comandantes talentosos além dele, e como tinham mais oficiais e infantarias, a perca seria altamente improvável, o que não deixa Vazmark satisfeito, já que não lutava a menos que a vitória seja garantida, e pergunta a Thomas sobre Mireille, e ele questiona como deveria saber, já que ela devia estar bêbada e moribunda, e Vazmark diz que iria deixar o passado no passado e desejava tê-la ao seu lado, fazendo seus servos questionarem se ele tinha certeza, mas Vazmark os diz que as habilidades dela eram impressionantes, e Thomas reconhece que ele tinha razão, mas o avisa que ela virou uma bêbada patética e com certeza nenhum nobre a contrataria, e Vazmark diz que esperava que ele esteja certo. Mas voltamos para Lamberg, onde Ars conta que Kouran os convidou para seu conselho de guerra, já que queria que eles participassem de sua reunião estratégica, e além disso ele também o pediu para encontrar pessoas talentosas para ele, e pergunta para Rietz qual seria a forma mais eficaz de buscar por elas, e Rietz sugere que eles perguntem aos Sombras, que poderiam ter informações pertinentes, e se reúnem com Pan, que concorda com o trabalho e pergunta qual seria a punição se os apresentasse um perdedor, e Ars responde que não teria nenhuma, mas se encontrasse alguém talentoso, ele aumentaria 20 ouros no pagamento, e Pan pergunta se estava tudo bem se falhasse, então seria um trabalho fácil, deixando Ars nervoso, ao pedir que ele se esforce para encontrar alguém bom, e Pan diz que estava apenas brincando, e promete trazer os melhores para ele, e quando eles saem, Charlotte diz que com certeza iriam aparecer com algum esquisitão, e alguém acaba esbarrando com Ars, que cai no chão, e a garota o ajuda a se levantar, e pede desculpas pelo que tinha feito e continua andando, até o bar onde Pan estava, e de forma fofa, Pan diz que ainda não estavam abertos, e a garota diz que não estava ali para comer, e na verdade queria um emprego, e chama Pan de garotinho, e o homem do bar a chama de Mireille, e questiona o que ela fazia ali, e a bêbada pergunta quem ele seria, e Pan questiona se eles se conheciam, e o homem diz que se viam bastante nos bares quando morava no interior, e Mireille diz que como eram amigos de bar, então ele deveria contratá-la, afinal estava lisa e sem nenhum
lugar pra morar e o homem manda ela parar com essa besteira, já que várias vezes teve que pagar por suas bebedeiras. E Mireille lhe pede que ele não seja tão ruim, já que ela acabaria perdendo a vida em alguma sarjeta. E mesmo assim, o homem tenta mandá-la embora, mas Pan responde que estava tudo bem, já que ela parecia interessante e além disso, adoraria ter mais ajuda, fazendo o homem questionar o que ele estava planejando, já que não iria ter nenhuma vantagem em contratá-la. E Pan responde que ele deveria deixar com ele e se apresenta como Lin, deixando Mireille empolgada. E assim ela inicia o seu primeiro dia de trabalho, causando várias confusões, errando os pedidos, além de encher a cara de bebida e derrubar a comida dos clientes. E ela diz que trabalhou demais e, aliás, já estava na hora do prato de comida que ela tinha direito, deixando o chefe indignado porque ela não tinha feito nada. E Lin diz que também estava com fome e o chefe pede pra ele não mimar a garota e serve a comida delas. E quando o bar fecha, Pan pergunta como Mireille ganhava vida antigamente e ela responde que era uma andarilha, então viajava e procurava por trabalho e boas bebidas. E Pan pergunta o que ela fazia antes disto e Mireille volta a chamá-lo de garotinho e diz que não era bom bisbilhotar o passado de uma moça. E Pan pergunta se ela realmente achava que ele parecia um cara e Mireille confirma, apesar de não se importar com isso, mas como ele era um garotinho fofo, ela iria contar algumas coisas e diz que tinha um grande idiota como irmão mais novo e costumavam servir um certo senhorzinho, mas ela soube que ele não estava mais vivo e era divertido de estar por perto, mesmo ele sendo meio aéreo. E mesmo sendo muito pobres, ele acreditou neles e se chamava Amador Salamaquia, deixando todos surpresos, já que esse era o nome do antigo governador de Missian, chamando a atenção de Pan, enquanto Mireille dizia que sempre acabava entediada e por isso pediu demissão e se tornou uma andarilha sem dinheiro. E Pan pergunta o que ela faria se ele dissesse que tinha um lugar melhor que esse pra trabalhar. E voltamos pra Ars, que recebe a mensagem de Pan sobre um candidato e, aliás, ele já estava em sua porta, deixando Russell desconfiado, afinal eles tinham pedido alguém um dia anterior. E quando abrem a porta, Pan apresenta a bêbada, que era enorme, e Ars se lembra que ela era a mulher que esbarrou nele, mas Mireille não se lembrava dele, deixando seus companheiros desconfiados, afinal ela já estava bêbada. E Rietz pergunta se Pan não estava tentando empurrar alguém que não conseguiu lidar, o que ele nega, já que tinha certeza que ela estava no nível deles. E Mireille admite que estava se perguntando como era o senhor de Lamberg, e na verdade era um garotinho, e Ars pede desculpas por desapontá-la, mas a garota responde que não se importava que ele era uma criança, e admite que essa casa parecia muito divertida, e pergunta se ele queria contratá-la. E Ars decide verificar seus status antes e se depara com as estatísticas: Estratégia S, Infantaria A, Forja A, além de Inventividade 102 e Ambição 100, deixando o garoto impressionado ao admitir que ela era um monstro. Finalizando mais um episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!